já fizemos análise desse texto por várias vezes. E todas as vezes que a gente analisa o texto de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, a gente vai descobrindo coisas novas no texto. Esse texto, irmãos, aliás, o Evangelho de Lucas, que também é conhecido como Evangelho Sinótico, ele foi escrito mais ou menos no ano 60 a 90 depois de Cristo. E quando a gente lê o Evangelho de Lucas e também a carta aos Hebreus, a gente percebe que a forma literária como os autores escrevem é diferente dos demais textos do Novo Testamento. Por quê? Porque todo o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. Mas aí a gente vai ver que o Evangelho de Lucas e também a carta aos Hebreus, ele tem assim um grego mais polido, né? É mais interessante. E o evangelista Lucas, ele é muito detalhista naquilo que ele escreve. E ele chama a atenção da gente quando ele começa a fazer a narrativa da parábola do filho pródigo, porque ele traz um entendimento muito amplo daquilo que está acontecendo hoje em dia na vida de muitas pessoas. O irmão Martins, quando ele pega o microfone aqui, ele gosta de dar um pequeno testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dele. E geralmente o testemunho ele é recheado de coisas no passado que trouxeram um pesar muito grande para a nossa vida, né? Há alguns textos na Bíblia Sagrada, lá em Corinto, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes de Corinto, ele diz o seguinte: que as coisas que nós fizemos no passado, hoje, não vale a pena mencionar. Porque quando a gente menciona, a gente tem vergonha do nosso passado. O apóstolo Paulo, ele dizia isso, que ele se envergonhava daquilo que ele fazia no passado. Uma certa vez ele usou uma expressão muito forte, e ele disse assim: eu pego tudo isso e considero como esterco. O que é esterco, irmãos? É estrume, né? É o resto do resto. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu considero tudo isso esterco. E o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento para nós de muitas coisas quando a gente lê as epístolas. E Lucas, ele também é muito detalhista quando ele começa a escrever acerca do filho pródigo. Primeiro, o que é o pródigo? Pródigo é aquele que gasta com excesso. É aquela pessoa que não tem controle nas finanças. E o filho pródigo, a gente vê aqui na parábola, que ele começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. E aí, quando ele diz que tinha 2 filhos, a gente vai observar no texto grego lá, que durante todo o texto ele vai usar 2 termos para filho. Vai usar o ios logo no começo, e lá no finalzinho da parábola ele vai usar um termo chamado teknon. Agora, por que Lucas ele usa esse termo? Vou explicar para os irmãos. A palavra ios no grego, né, ele se refere a filhos consanguíneos, filhos legítimos do mesmo pai, da mesma mãe. Já quando ele utiliza o termo teknon, que lá embaixo do texto ele vai utilizar-se desse termo, ele é mais uma expressão carinhosa. Por exemplo, muitas vezes o mestre chama os seus alunos de meu filho, uma forma carinhosa. O apóstolo Paulo, quando ganhava uma pessoa para Cristo, ele chamava de meu filho, como ele tratava Tito e Timóteo dessa forma. Então, teknon é uma forma carinhosa que eles tratavam, chamando, poderia ser até um amigo, uma pessoa, uma moça, um rapaz,
quando se trata de meu filho, ele usava o termo teknon. E aí, Lucas começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. E logo no começo do texto, nós já percebemos, logo de cara, que começa um conflito dentro de casa. Ora, quando a Bíblia diz 2 filhos, né, usa o termo du no grego, ele vai dizer que eles habitavam dentro da mesma casa, eram filhos do mesmo pai, tinham o mesmo tipo de educação, porém, eles tiveram experiências muito diferentes um do outro. Por quê, irmãos? Porque eles seguiram caminhos diferentes, tomaram decisões diferentes. A Bíblia Sagrada diz que o mais moço, né, onde o apóstolo Lucas, ele vai usar um termozinho chamado neóteres, que significa mais moço, e aí nos dá uma ideia de uma pessoa menos experiente, uma pessoa que está adquirindo experiência agora. E eu me lembro, quando eu tinha 16 anos de idade, e muitas pessoas, né, quando chegava aos 18 anos, aí já se considerava maior de idade, dono da sua própria vida, né? Aí queria fazer o que desse na telha, sem dar satisfações aos pais. Eu tinha essa linha de pensamento, e eu almejava chegar logo aos meus 18 anos, para me ter aquela falsa liberdade que nós não conhecemos, e ser dono do meu próprio caminho, né? Seguir a minha vida, sem dar satisfação a ninguém. E não imaginava eu que tudo aquilo dali era uma falsa liberdade. O filho mais moço aqui, meus amados irmãos, ele estava exatamente com isso na cabeça. O que é que ele pretendia? Seguir em frente. E o primeiro erro que ele comete é pedir parte da herança que lhe pertence. Ora, o seu pai não havia morrido ainda, e ele já chega para o seu pai pedindo parte daquilo que lhe pertence. Diz a Bíblia Sagrada que o pai reparte entre eles os haveres, ou seja, o pai não apenas deu a parte que cabia ao filho mais moço, mas também deu a parte que cabia ao filho mais velho. Ambos receberam a herança que lhe pertencia de maneira antecipada. Só que a Bíblia Sagrada diz que o filho mais moço teve um comportamento diferenciado. O que foi que ele fez, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que ele juntou tudo quanto tinha e partiu. Saiu da presença do seu pai, saiu de dentro da sua casa, de dentro do seu lar, e foi para uma terra distante. Em outras versões vai dizer que ele foi para um país distante, para uma terra longínqua. E diz a Bíblia Sagrada que chegando lá, ele começou a viver de maneira dissoluta. E essa palavra dissoluta no grego, asote, né, nos dá uma ideia de alguém que vive sem regras, que não tem lei, uma pessoa que anda de acordo com a sua própria vontade. E aí nós percebemos pelo texto que aonde aquele moço chegou, diz a Bíblia Sagrada que ele começou a desperdiçar os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. E a Bíblia Sagrada vai usar um termozinho chamado pornê. Pornê, meus amados irmãos, foi traduzido por prostitutas no texto, né? E essa palavra, ela se refere a mulheres que vendem o seu corpo para ter prazer sexual. E é exatamente esse tipo de pessoa que aquele rapaz procurou. Quando ele estava distante do seu pai, distante da sua família, ele procurou o quê? Viver de maneira dissoluta.
e começou a gastar o seu dinheiro com aquilo que não era pão. E aí a gente vê o pecado se acumulando na vida daquele moço, e quanto mais ele gastava, mais ele pecava, porque quando você tem dinheiro, irmão Francisco, você também tem muitos amigos, viu, Leandro? Quando você tem dinheiro no bolso, você tem muitos amigos, porque aparece muitas pessoas interesseiras por causa daquilo que você possui, por causa daquilo que você tem. E aí aquele moço adquiriu muitas pessoas, ele era rodeado de amigos, de pessoas, entre aspas, né? E ali ele começou a gastar tudo aquilo que o seu pai construiu, tudo aquilo que seu irmão havia construído, ele começou a gastar, a desperdiçar com prostitutas. Certamente aquele moço, ele passava noites e noites nos bordéis, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí nos traz um entendimento de uma pessoa que anda errante, que não tem direção, uma pessoa que está cego espiritualmente. E aí a Bíblia Sagrada, ela nos alerta para esse perigo da vida sem Deus. Ele estava andando de maneira errante. Quando o profeta Isaías escreve no capítulo 53, ele diz que nós andávamos errantes como ovelha que não tem pastor. Ou seja, a gente andava sem regras, fazendo tudo aquilo que vem na nossa vontade, no nosso desejo. E aí, meus amados irmãos, quando a pessoa está em pecado, ele não consegue enxergar os atos de justiça diante dele. Ele não tem noção do perigo que ele está passando. O Leandro estava dando testemunho aqui naquele dia, e o Leandro disse algumas verdades que acontecem na vida da pessoa quando anda sem Deus, quando anda errante. A primeira coisa que acontece na vida dele é a falta de temor. Não tem temor a Deus, e o que ele é levado a fazer, ele não teme nem a própria morte. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, e as coisas que ele faz traz um perigo muito grande, um risco muito grande para a sua própria vida. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você só pode ver o reino de Deus se você de fato e de verdade nascer de novo. E João, quando ele escreve no Evangelho a palavra nascer de novo, ele vai usar um termozinho chamado Hana Anotem, que significa aquele que não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus, porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, é como se caísse uma venda dos seus olhos e você passasse agora a enxergar as coisas espirituais. Mas aquele moço, segundo o texto sagrado do Evangelho de Lucas, ele andava errante e ele não enxergava as coisas espirituais. Muito pelo contrário, ele estava cego espiritualmente. Estava vivendo uma vida de pecado. Estava sendo consumido pelos prazeres e os desejos que a nossa carne almeja. E ali, meus amados irmãos, eu me lembro do irmão Martins contando aqui que era um alcoólatra, né, que não conseguia dominar o desejo que tinha de beber e beber e beber cada vez mais. Era o que acontecia com esse moço. Ele estava cego espiritualmente, e quanto mais ele se afastava de Deus, mais ele se enterrava no mundo de perdição e de pecados. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos chama a atenção da ação do Espírito Santo na vida do homem. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, meus amados irmãos, que quando aquele moço gastou tudo quanto tinha, quando ele não tinha mais nada,
quando ele havia desperdiçado tudo quanto ele tinha adquirido juntamente com seu pai, aí diz a Bíblia Sagrada que ele passou o quê? A passar necessidades. Ele passou a viver e a comer o pão que o diabo amassou. Ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais condições financeiras para se manter, e tudo aquilo que ele tinha foi se acabando. E aí, meus amados irmãos, uma das coisas que alegrava os seus momentos era aquelas pessoas que se aproximavam dele. Até isso ele perdeu. Porque quando as pessoas perceberam que ele não tinha mais nada para oferecer, saíram fora, se distanciaram dele. E é exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa, irmão Francisco, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem uma boa situação financeira, mas de repente ele perde o emprego. E perdendo o emprego, meus amados irmãos, a situação ela se complica na vida do ser humano. Por quê? Porque é do emprego que você tira o seu salário para se sustentar e sustentar a sua família. E aí, olhando para os dias atuais, sem dinheiro, as contas vão se acumulando, você não tem condições mais de pagar a sua conta de luz, você não tem condições de pagar a sua conta de água, você não tem condições de trazer o alimento para a sua mesa, você não tem condições de comprar o gás de cozinha, se você mora de aluguel, você não pode mais pagar o aluguel, e de repente você se vê com as mãos na cabeça. Você se vê numa situação difícil e você olha para um lado e olha para o outro e não encontra uma solução para o seu problema. E foi exatamente o que aconteceu com a vida daquele rapaz. Já não tinha mais como ele se manter financeiramente. A Bíblia Sagrada diz que ele acabou tudo quanto ele tinha. E o que é pior, a Bíblia diz que se abateu sobre aquele país, sobre aquela região onde aquele rapaz estava, uma grande fome. Agora imagine aí, sem dinheiro, sem amigos e sem o que comer, e aonde você está, ainda está passando por uma crise existencial ao ponto de você não ter a quem recorrer. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele recorreu a um dos cidadãos daquela cidade. E a Bíblia diz que ele enviou aquele moço para cuidar dos seus porcos. E ali, meus amados irmãos, para uma pessoa que é judeu, é um trabalho bastante humilhante. Mas ele foi. E a Bíblia diz o seguinte, que chegando ali, ele desejava comer a comida dos porcos, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava absolutamente nada. A Bíblia diz que ele sentia dores no estômago de tanta fome, e ninguém lhe dava nada. Acontece um fato na nossa vida, produzido por Deus, que é um dos momentos que eu considero definitivo para aquelas pessoas que estão distante de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: o que eu faço hoje, tu não entenderás, entenderás mais tarde. Glória. E Deus, Ele trabalha na nossa vida de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que naquele momento que nós estamos passando, por aquele momento de provação, nós não entendemos o que é que está acontecendo na nossa vida, mas nós sabemos que é Deus trabalhando. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando aquele moço começou a padecer necessidade, os seus olhos do entendimento se abriram, e ele lembrou-se de quem? Da casa do seu pai. Lembrou-se da casa do seu pai. Assim acontece na vida de muitas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador,
vão para a igreja, Deus arranja emprego para essas pessoas, faz essas pessoas prosperar na vida, e essas pessoas começam a ter uma vida abençoada na presença de Deus. Mas aí, a gente percebe que em um determinado momento da nossa carreira profissional, o emprego muitas vezes rouba o nosso tempo, tira o nosso tempo, né? E eu vou dizer uma coisa, irmão, se tem uma coisa que enfraquece crente, é ele se afastar da presença de Deus, né? O pastor Maurino, ele contava uma verdade muito interessante. A gente olhava, aí a gente via o crente ali pertinho da gente, viu, João Batista? Nas primeiras cadeiras, aí de repente o irmão ia se afastando, aí de repente estava sentado nas últimas cadeiras, aí em determinado momento estava lá na janela, aí o pastor Maurino olhava e dizia: aquele dali está bem pertinho de dar uma volta no Egito. Está entendendo? Mas acontece, e são verdades bíblicas e doutrina de Cristo. Lembra da parábola do semeador? Que ele diz que o semeador saiu a semear, e a semente ela cai em terrenos diferenciados. Tem uma semente que cai entre pedras, outra entre os espinhos, outra em terra boa, e aí, dependendo onde a semente cai, o efeito é diferente. E aí nós devemos ter muito cuidado. É por isso que quanto mais dias vão se passando, mais eu procuro me aproximar de Deus. Está entendendo? E aí esse moço aqui, acontece algo com ele que acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Quando ele se sentiu encurralado numa situação difícil, a primeira coisa que aconteceu foi abrir os olhos do entendimento. E ele lembrou-se da casa do seu pai. Quando a gente está lá fora, quando a gente está na peia apanhando, a gente se lembra logo da casa do pai, né? Estava lá na casa do meu pai, todo dia tinha um cafezinho da manhã, quando eu me acordava pela manhã, meu dia tinha o almoço, né? Tinha a minha camazinha quentinha lá, para me dormir, e agora eu estou aqui, padecendo necessidade. E a Bíblia diz que aquele moço, ele entendeu que havia uma necessidade de retroceder, de sair daquela vida que ele estava levando e voltar para a casa do seu pai. Mas aí tinha uma certa resistência que o impedia. Sabe o que era, irmãos? A vergonha. Às vezes a pessoa está lá fora e não quer enfrentar a igreja do Senhor Jesus, não quer entrar de cabeça erguida, porque vai pensar no que as pessoas vão pensar a respeito dele. Não, irmãos. A parábola do filho pródigo nos mostra que nós temos um pai amoroso, que não desiste dos seus filhos jamais. Não importa o que as pessoas vão achar ou vão dizer de você, o importante é bater a poeira, levantar-se e seguir em frente novamente. E aí aquele moço, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele disse assim: talvez ele não me receba nem como filho, porque eu não me acho digno de que ele me receba como filho. Mas se ele me receber apenas como um dos seus empregados, para mim já está de bom tamanho. E é assim, viu, irmãos? E é assim. Muitas vezes a gente se encontra naquela situação indigno de subir no altar, né? Você às vezes está lá no mundão, teve uma experiência lá que não agrada a Deus, aí entra na igreja todo machucado, todo ferido, todo rasgado, todo sujo, fedorento.
mas o pai não deixa de dar um abraço e um beijo gostoso. Deus, Ele sempre vai te tratar como um filho, independendo da situação em que você está vivendo. Ele sempre vai estar de braços abertos, te esperando. E aí, meus amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que ele decide voltar para a casa do pai. E aquele moço, ele volta. E há uma passagem muito linda nesse texto, que a Bíblia Sagrada diz que quando ele se aproxima da casa, mesmo distante, o que é que acontece? O pai dele avista ele de longe. Mas o pai não espera ele chegar perto dele. O que é que o pai faz? Vai ao encontro. Vai ao encontro e abraça ele e beija novamente, e beija de novo, e abraça gostoso. E aí vem aquele momento das explicações, né? Você quer pedir desculpa, a vergonha aparece, você não tem coragem de olhar nos olhos do seu pai, e de cabeça baixa, você quer ali confessar os seus pecados, o que você praticou, mas o que é que o pai diz? Calma, tragam imediatamente vestes limpas, vestes novas, e vista esse rapaz imediatamente. Tragam sandálias e coloquem nos seus pés, e coloque o anel no dedo dele. Você estava lá fora como escravo de Satanás, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da carne, dos seus pensamentos, mas chegou o momento que Deus te recebe novamente como filho. E agora, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada não demonstra o seu pai pedindo explicações por onde ele andou, o que ele fez. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada diz que o pai lhe oferece o quê? Honra, colocando sandália nos seus pés, vestes novas e o anel no dedo. Recebe ele não como escravo, mas como filho. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem, ele tinha um bezerro cevado. O que é um bezerro cevado, irmãos? É um bezerro que ficava na engorda durante 7 anos, para uma ocasião especial. E a Bíblia Sagrada diz que o pai, ele se alegrou com o retorno do seu filho, e a maior alegria que ele teve foi de recebê-lo são, com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a alegria era tão imensa, era tão grande, que ele queria compartilhar com seus vizinhos. Aí ele começou a juntar pessoas na sua casa, mandou matar o novilho cevado, chamou os músicos e deu uma grande festa. É isso que acontece no céu, pastor Milton. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aquele moço, meus amados irmãos, que estava todo sujo, maltrapilho, numa condição de até morar na rua, agora encontrou novamente aconchego nos braços do seu pai, da sua família. E diz a Bíblia que deram uma grande festa. Mas nós percebemos no começo da parábola que houve um probleminha ali entre os dois irmãos, né? Parece que o irmão mais velho não se dava muito bem com o irmão mais novo. Primeiro, que o irmão mais velho era mais experiente e ele trabalhava muito para constituir bens na casa de seu pai. E quando ele viu o irmão mais moço desprezando e gastando tudo aquilo que ele havia construído, meu irmão, não deu outra. Ele ficou realmente revoltado. Mas a Bíblia Sagrada, ela demonstra que o irmão mais velho era trabalhador, mas ele tinha um problema também, e a gente vai ver mais na frente. Então diz a Bíblia Sagrada que o irmão mais velho estava no campo, e aproximando-se da casa, ele ouviu a melodia, ele ouviu a música, e percebeu que estava acontecendo o quê? Uma grande festa, viu, Leandro? Uma grande festa.
E aí ele pergunta a um serviçal, a um escravo, o que era que estava acontecendo. Aí ele diz: tu não está sabendo? O teu irmão, aquele que partiu para uma terra distante, ele voltou, está em casa, e tu não sabe de uma coisa, sabe aquele novilho cevado, que o teu pai tem guardado há 7 anos, ele mandou matar, e deu uma grande festa. É isso que acontece, irmão. Deus dá uma grande festa quando há arrependimento. A Bíblia diz que aquele moço ficou revoltado com aquela situação e não queria entrar dentro de casa. E o texto não diz que ele entrou, viu? Não diz. Mas o texto diz que o pai foi até o encontro dele. E certamente o pai ficou pedindo para que ele entrasse e se alegrasse também juntamente com eles, porque o irmão dele havia se perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia, glória a Deus. É isso que acontece conosco, irmãos. E ali a gente percebe algo muito lindo da parte daquele pai. Houve arrependimento, porque a primeira intenção de arrependimento que a gente vê na vida daquele moço é o retorno para a casa do pai. Isso implica em arrependimento. E arrependimento gera o quê? Perdão. E perdão gera o quê? Vitória, salvação. E quando aquele moço está lá se divertindo, se alegrando, roupas novas, anel no dedo, sandália nos pés, o outro está emburrado lá fora, sem querer entrar, viu, João Batista? Com ciúmes, né? Fazendo biquinho, não queria entrar de maneira nenhuma. E aí o pai dele fica insistindo para que ele entre. Aí ele usa uma palavra grega que aparece no texto e joga na cara do pai dele o seguinte: como é que pode? Há tanto tempo que eu trabalho para ti, né? Nunca desobedeci a tuas ordens, e tu nunca me deste nem um cabrito para me alegrar com meus amigos. E aí vem esse teu filho, olhe bem a expressão que ele usa. Aí vem esse teu filho, não é nem meu irmão, né? Ele já tira os laços familiares de cena e diz: aí vem esse teu filho que gastou tudo com as prostitutas e tu dá uma grande festa para ele. Aí o que é que o pai diz? Sim, aí ele usa uma expressão chamada do Léo, né? Que ele diz: eu tenho te servido há tanto tempo. Ou seja, essa expressão nos dá uma ideia de alguém que trabalha por dinheiro, alguém que trabalha esperando receber recompensa de alguma forma. Ele trabalhava muito, mas ele pensava no futuro, né? Em receber algo em troca. Mas a Bíblia sabe, o que é que Deus faz? Ele tira da nossa vida o velho homem e faz o quê? Um novo homem. E agora você passa a fazer diferença na sociedade. Aquilo que as pessoas não davam por você, agora te respeitam. Você recebe um novo nome, né? Porque quando a pessoa está por aí no mundão, a pessoa é chamada pelo apelido, né? Mas quando Jesus encontra essa pessoa, ele encontra respeito na sociedade e as pessoas o chamam pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade, Leandro? Não é verdade, irmão Martins? Deus dá honra, como fez com aquele moço. A Bíblia Sagrada diz que coloca veste nova, né? Anel no dedo, sandália nos pés. E agora dá a ele o quê? Uma nova vida. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é tão bom que tira nós do lixo, do monturo e coloca os nossos pés firmes na rocha. E para nós é uma alegria muito grande. Por que eu trouxe essa parábola? Porque a gente começa a lembrar do nosso passado e daquilo que Deus fez na nossa vida, aí a gente se alegra na presença de Deus. Amém, irmãos? Fique de pé nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu já, ó, 9 horas. Eu queria só avisar para os irmãos aqui que amanhã nós temos o primeiro culto de senhoras ali na congregação de São Pedro. Irmão Milton está levando uma caravana de irmãs ali. E aquelas irmãs que quiserem ir comigo, viu, irmã Janaína? Irmão Leandro também, se quiser ir, viu? Pego vocês aqui, a gente vai para lá se alegrar na presença de Deus.